Ah, eu espero que você já tenha sorrido. Se não, você precisa começar a pensar no assunto. É muito importante. Quem sorri vive mais e vive melhor, com certeza. E uma pesquisa da Associação Brasileira de Nutrologia mostrou como o brasileiro liga o bem-estar à alimentação. E olha só que curioso, entre as pessoas que sentem irritação com frequência, 64% se alimentam, sabe do quê? Fast food, ao menos 2 vezes na semana. 61%, gente, não bebem 2 litros de água por dia. E 58% não costuma comer produtos integrais mais de 3 vezes por semana. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, como é que os alimentos atuam no estado de humor, a gente convidou a nutricionista Aline Moraes. E já sabe, né? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, envia sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 12 982660004. Vou repetir, porque eu sei que tem gente que lá pela metade do programa fica aí pensando, queria mandar minha dúvida, mas agora não estou achando aqui o número. O número fica passando aqui na tela, tá pequenininho, mas você consegue enxergar. A gente está colocando vários assuntos aqui durante o programa, mas o número é 12 982660004. Doutora Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde hoje. E que alegria poder falar sobre esse assunto. Tá realmente muito relacionado, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe até, né, pela pesquisa aqui mostrada, interfere mesmo no nosso humor, né? É isso mesmo, a alegria minha toda estar aqui com vocês. E tudo que a gente come e bebe realmente interfere ou para alegria ou para tristeza. E como hoje é um dia da alegria, a gente vai falar algumas coisas importantes sobre esse assunto, levando em consideração que o nosso cérebro, ele é o órgão responsável por produzir essa felicidade, certo? Ele traz sentido à nossa vida. E levando em consideração tudo isso, pensando hoje, por exemplo, no sistema que o nosso cérebro, ele libera a questão do sistema límbico, né, responsável pelas emoções, ele faz com que o nosso corpo libere tem alguns mensageiros que se comuniquem entre si, que seria a dopamina e a serotonina, várias vezes já dito aqui no programa, certamente. E a dopamina, ela é um sinalizador importante aí no mecanismo de alegria, de satisfação, mas ele precisa estar nos seus níveis normais, né? Legal. E a gente, no nosso dia a dia, a gente se alimenta a alimentação pode ser variada de uma pessoa para outra, claro, mas como é que uma alimentação desequilibrada, baseada, por exemplo, em gordura, fritura, alimentos refinados, ela pode afetar no humor, causando irritação durante o dia? Olha, principalmente porque o intestino é o órgão principal que recebe todos esses nutrientes no nosso organismo. Quando a gente ingere muita gordura, também, além disso, excesso de trigo, sal e açúcar, existe uma disbiose intestinal. O aumento das bactérias boas fica comprometido e acaba havendo desequilíbrio e mais bactérias nocivas ficam em constante movimento. Interessante que todo esse tipo de alimento vai ocasionar distensão abdominal, muitos gases, e todas as vezes que o nosso intestino ele amplia de tamanho aí por conta dos gases, há um extravasamento dessas bactérias que passam para a corrente sanguínea e acabam intoxicando essa corrente sanguínea que durante todo o período ele circula e vai até mesmo ao cérebro, levando os nutrientes improváveis, nocivos também aí que afetarão diretamente o nosso humor, infelizmente. Olha que interessante, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Que interessante, eu achava que era só a sensação que causa. Porque, primeiro, né, gente, é muito ruim se sentir estufado. A gente sente que está distendido ali, né? A autoestima fica ruim, o humor afetado com certeza, mas além disso, então, quimicamente, existe então uma intoxicação na corrente sanguínea que a gente pode e deve evitar. Muito interessante pensar sobre isso. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a relação do bom humor com a água, com ingerir esses no mínimo 2 litros de água por dia? Olha, quando a gente pensa da importância tanto de usar água por fora, por dentro também é importante ocorrer tanto a lavagem interna, porque nós ingerimos tantos alimentos e eles precisam ser diluídos, a água em si ela favorece a liberação desses outros nutrientes também para outras partes do corpo.
Interessante que até mesmo o próprio intestino, ele capta esses nutrientes através da hidratação para que esse sangue tenha condições de circular mais gradativamente pelo corpo. Dentro de todo esse processo, quando a gente entende esse mecanismo, a água ela vai ser importante, por exemplo, para hidratar as fibras ou os alimentos que são ingeridos e você ter a liberação aí das fezes com maior frequência durante o dia, né? É importante que você urine bem, que você transpire, que você tenha todos os órgãos de excreção muito bem funcionando. E a água ela tem esse papel fundamental. Quando a gente não toma água, infelizmente, seremos pessoas enfesadas, né? Com excesso de fezes dentro do intestino que precisam ser limpas ali e eliminadas. É interessante isso que você falou, porque também quando uma pessoa está desidratada, ela normalmente fica prostrada, ela fica meio triste, ela fica meio naquele estado meio depressivo, assim, né? Deprimida. E a água, por outro lado, vai trazer aquele vigor. É interessante como, por exemplo, um bom banho parece que levanta os ânimos da gente, né? Com certeza. E existem hoje evidências científicas dizendo dos banhos alternados, tanto frio quanto quente, que ativa a circulação, também auxilia aí na vasodilatação e, obviamente, se eu bebo água, se eu ingiro essa água antes também desses banhos, o efeito será completo. Interessante que é gratuito, né? De certa forma, aí não existe gastos exorbitantes e são procedimentos mais fáceis, práticos, que basta a gente mudar os nossos estilos de vida para aplicar e inserir isso no dia a dia, né? Tá chegando aqui uma pergunta, eu não vou colocar o nome dela aqui, mas a Maria de Lourdes está perguntando se pode ser água gelada, se isso vai afetar o humor ou não. Olha, água gelada, a gente precisa entender que o nosso corpo ele trabalha numa temperatura em média de 37 graus. Todas as vezes que eu coloco ou água muito quente ou muito fria, o meu organismo vai precisar gastar energia para aquecer essa água gelada. Então, eu vou também ter uma tendência de ter um desgaste maior dessas energias. Então, a água, o ideal sempre é a temperatura um pouco mais ambiente, talvez um pouquinho mais para fria, mas gelada não é recomendado. Legal, muito boa. Quero saber o seguinte, a gente às vezes recorre aos amigos chocolates, cacau, quando a gente se sente triste. Parece que vem aquela necessidade. As mulheres em TPM constante aí, ou com TPM muito brava, sabe do que eu estou falando. Por que o chocolate deixa a gente mais feliz mesmo, doutora? Olha, se a gente for levar em consideração que os componentes de dentro do chocolate, como teobromina, como cafeína, mesmo que seja em menor quantidade, vários componentes que são viciantes, o nosso corpo ele precisa sentir uma certa alegria. Ninguém nasceu para ser infeliz ou ser triste ou viver nesses desequilíbrios constantes. Então, o corpo vai utilizar de memórias, de produtos que ele já experimentou, porque quem nunca comeu chocolate talvez não sinta essa vontade, né? Mas o corpo vai entender inconscientemente que existe algo que dá muito prazer e ele vai recorrer a isso. Até mesmo essas sinalizações, elas se dão por conta dessa baixa dessa dopamina. Nosso organismo tem alguns opiatos, que seriam algumas drogas naturais, alguns componentes químicos naturais que causam essa excitação normal do corpo. Mas quando nós utilizamos ela de fonte externa, isso gera um certo vício. Eu fui até procurar no dicionário, em relação a essa palavra, ela significaria medicamentos ou drogas, né? Que veria, por exemplo, utilizaríamos como exemplo aqui a codeína, heroína, morfina, são alguns ópios que são externos. A maioria desses opiatos induz o sono, amortece parcialmente ou completamente a sensação de dor. Eles são utilizados como medicação. Interessante que a tristeza é uma dor, ela é um desconforto e as pessoas elas vão buscar constantemente algo para suprir isso, para ter uma fuga, ainda que seja algo que talvez gere aí um sobrepeso, diabetes futuro, outras doenças, mas as pessoas elas têm encontrado fugas para liberarem as suas dores. Infelizmente, elas procuram aquilo que é viciante, porque dá prazer de certa forma.
Olha, aqui no Vida e Saúde a gente já falou sobre outros alimentos que podem ser substituídos, como o grão de bico, como o mel, a banana, que também tem substâncias que saciam essa vontade da gente comer doce, comer chocolate. E se você optar por comer chocolate, coma aquele que tenha no mínimo 70%, 80% de cacau. Doutora, quero saber o seguinte, quais são os alimentos recomendados, então, para quem quer para quem quer ficar bem-humorado todos os dias? Olha, seria interessante muito mesmo que a pessoa pudesse utilizar aí frutas, legumes e verduras na sua abundância, porque isso vai promover uma limpeza e um equilíbrio do organismo, vai auxiliar aí no processo também da evacuação, mas existem alguns alimentos pontuais que já têm evidência científica de que, por conter triptofano, que é um aminoácido importante aí como coprodutor da serotonina, você utilizando, por exemplo, bananas, abacaxis, laranjas, as frutas cítricas, os alimentos integrais como arroz, como aveia também, hoje possivelmente para muitos, aveia sem glúten. É interessante pensar nas castanhas, os amendoins, os feijões, grão de bico, os alimentos aí bem conceituados nesse parâmetro. E é bastante assim, se a gente for pensar sempre nas sementes, nas oleaginosas, nos alimentos integrais, frutas, legumes e verduras, a gente já acertou, com certeza. Legal. Bom, a gente preparou aqui 9 dicas para quem quer melhorar o humor. A gente vai falar um pouquinho de estilo de vida. Vamos começar aqui com, acho que com o básico, né? Uma alimentação saudável. Eu acabei de falar um pouquinho sobre isso, alimentação saudável, e você já usou esse termo aí no seu programa várias vezes, descasque mais e desembale menos. Quando a gente pensa no alimento natural, aquele que está próximo do natural para dentro das nossas mesas, certamente nós teremos inúmeros benefícios, né? Pensando sempre numa alimentação colorida, não é só porque é vegetariano ou que não utiliza alimentos carnes que a gente pode limitar também esse consumo dos vegetais. Precisa ser ampliado aí. Você já falou agora, aliás, não falou sobre esse aqui, mas eu gostaria que você comentasse. Não pular o café da manhã. Existe hoje um consenso e acaba havendo no meio científico algumas pessoas, alguns profissionais que alegam que a gente precisaria acordar e não comer nada. Mas é interessante que, havendo o planejamento de um bom café da manhã, fonte primária de energia para todas as atividades que você vai discorrer durante o dia, o café da manhã ele é ponto fundamental e está relacionado até mesmo, não só em relação à alegria, mas está relacionado a doenças futuras, caso você não utilize do café da manhã, ao aumento de diabetes, a incidência de doenças crônicas doenças crônicas no sentido assim de diabetes, problemas cardiovasculares, pressão arterial, porque quando você utiliza esses alimentos no café da manhã, certamente durante o dia você não vai se recorrer a alimentos doces, alimentos que que causam muito pior. Entendi. Doutora, você já falou sobre esse aqui, olha, montar um prato colorido, mas eu queria que você falasse sobre por que ambientes tranquilos ajudam a gente também a ficar de bom humor, ficar mais tranquilo também. Primeiro, porque quanto mais estressado, ansioso, quanto mais adrenalina encontra-se no nosso corpo, a gente vai mastigar mais rápido, nós vamos comer muito rápido e sair da mesa bem rapidinho, o que não é o ideal. Interessante que existe uma situação interessante quando você mastiga o alimento em torno de 20 a 30 vezes, esse alimento ele precisa estar um pouquinho mais líquido, por exemplo. A gente até fala que mastigue os sólidos e beba os líquidos. Precisar mastigar, beber o sólido seria comer devagar e beber as águas ou qualquer outro líquido também um pouco devagar para que o nosso corpo possa assimilar e digerir ele de uma forma bacana e nós diminuirmos aí todo o nível de estresse, porque o estresse aumenta a insulina, quanto mais insulina, mais gordura fica alojada no nosso corpo também. Não. Olha, eu peguei de carona já com esse assunto e coloquei aqui evitar celular na hora da refeição ou eletrônicos, porque vai justamente atrapalhar esse processo que a doutora acabou de mencionar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto aqui, é polêmico. Não faça jejuns em longos períodos, ou não fique longos períodos em jejum.
Olha, o jejum ele é particular para algumas pessoas em alguns sentidos. Então, assim, hoje o jejum intermitente ele é avaliado positivamente, mas é necessário saber se fazer e também avaliar que tipo de pessoa. Tá. Então, por exemplo, pela manhã você vai tomar o seu café da manhã, vamos supor que fosse 7 horas, seja 7 horas da manhã. Meio-dia, almoço e uma comida bem leve aí de noite. E você vai passar por volta das 18 horas até as 7 horas da manhã do outro dia, em torno de 13 horas sem se alimentar. Isso é altamente benéfico, porque diminui todas as incidências de doenças associadas, aumenta a concentração, aumenta a satisfação, auxilia no sono, que está diretamente ligado também com a sensação de prazer e alegria. Entendi. Olha, enquanto você falava, eu já percebi que você falou para comer alimento leve no jantar, então já coloquei essa dica aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância do exercício físico regularmente, doutora. Olha, pensando na questão do exercício, a regularidade ela cria um hábito também nas nossas células e no nosso organismo. E é interessante que, por exemplo, você vai pedalar ou fazer qualquer outro tipo de atividade, como uma caminhada ou uma corrida leve, o efeito da atividade física, ela perdura até 48 horas pós, em alguns exercícios, muito mais aí os seus efeitos a nível sanguíneo, quando você vai fazer até mesmo exames de sangue, isso é encontrado os vestígios e os sinais dos benefícios da atividade. Aumenta aí a satisfação, o humor, e é lógico, né? A gente mantém a saúde cardiovascular, aumenta batimentos cardíacos, isso nos faz transpirar, nos faz ter muitos benefícios que, gradativamente, quando a gente pensa numa sinergia, juntando a atividade física, um bom descanso, uma alimentação boa, tudo isso vai ser um benefício, uma bomba de alegria para todos nós. Nossa, gostei muito dessa sinergia, né? Ou seja, tá tudo costurado. E essa última dica aqui talvez seja muito importante, muita gente tá ignorando, que é fica longe do café, chás, álcool. Tô sentindo que você quis dizer aqui estimulantes em geral. Quando a gente pensa no estimulante, todos eles podem até aparentemente nos dar uma energia momentânea, mas o efeito rebote que esse alimento nos vai solicitar depois é muito grande. E aí existe o processo da prostração, o do estresse. Eu estou desenvolvendo um processo aqui com um grupo de pessoas e o maior desafio delas é ficar pelo menos aí 3 dias sem café para poder passar pelo processo da detoxificação desse componente. Então, muitas pessoas ficam estressadas e eu costumo dizer o seguinte: se um produto ele é capaz de dominar você, será que existe algo de bom ainda nele? Então, a cafeína, todos os componentes estimulantes que inclusive tem na gordura, em outros alimentos, também são nocivos. Nós precisamos considerar com inteligência, com raciocínio, ainda que nós tenhamos vontade, mas a gente precisa entender que a longo prazo certos componentes vão tirar a nossa paz. E a gente precisa viver no mundo de hoje aí com mais estabilidade, né? É verdade. Vão tirar a nossa paz e vão cobrar um preço alto. Olha só, chegou pergunta aqui, quero saber se a doutora pode nos ajudar. Vamos ver quem está falando com a gente, é a Maria da Piedade, lá de Berlândia. Retirar o açúcar pode aumentar a minha disposição? Pergunta capciosa aqui, porque muitas pessoas mais velhas, principalmente, dizem, não, o açúcar dá energia. Fala aí, doutora. Sem sombra de dúvida, dentro de todos os materiais de nutrição ou da medicina, olha que interessante. A recomendação é que se use 1 colher de açúcar dia, já que é para utilizar, não que eles recomendem. E hoje, se você for pensar aí num copo de uma limonada, alguma coisa, você vai utilizar muito mais do que 1 colher de sopa de açúcar. E todos esses componentes, existe a origem da palavra que seria refinado, que seria o prefixo re que seria de 2 vezes, e finado que vem de morto. Se eu quero viver com mais disposição e por muito mais tempo, como que eu vou utilizar um alimento que já não contém os componentes necessários que me darão vida? Né? Já perdeu. Ele já perdeu todos os seus componentes.
Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu quero ver. Quem é que mandou pra gente? Vamos ver aqui na tela. Iracilda de Porto Velho. Ela disse o seguinte: meu humor mudou depois que eu descobri ter lúpus. Antes eu era feliz, agora tenho que lutar para sorrir. A alimentação pode me ajudar? Iracilda está quase pedindo um socorro aqui pra gente. Fala, doutora. Essa pergunta é uma das perguntas mais importantes e que toda a população brasileira precisa levar em consideração. O aumento de todas as doenças autoimunes no Brasil aumentou consideravelmente. E assim, o que me traz alegria e o que me traz satisfação é nós pensarmos que o órgão originador de todas as doenças autoimunes é o intestino. A disbiose intestinal, ela é o fator principal para as doenças autoimunes. Então, existem algumas dicas, eu não sei se eu tenho tempo para isso, mas dentro do procedimento nutricional, por exemplo, até deixei aqui separado, existem um procedimento. Nós precisamos remover alguns alimentos alergênicos, seria o trigo, seria os alimentos que contêm glúten, até mesmo amendoins, mesmo que eles sejam um alimento sugerido aí na composição de triptofano, por conta das aflotoxinas, esses alimentos eles podem ser prejudiciais na nossa microflora intestinal. Nós precisaríamos remover alguns alimentos para trabalhar num conceito de reparar esse intestino, esse organismo, e depois nós precisaríamos recolocar certas bactérias boas, como? Através de alimentos, através de chás, através talvez de alguma suplementação importante, porque o organismo dessa pessoa que está com lúpus pode estar com menos zinco, com menos glutamina, com menos tantos outros nutrientes importantes. Nós precisaríamos reequilibrar essa flora e depois fazer uma reavaliação, porque tudo precisa estar em equilíbrio a nível sanguíneo. Nossa, quanta coisa legal. Quero te agradecer, Aline, pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu tenho certeza que você aí de casa amou. Pode rever isso aqui. A gente está colocando lá na playlist do YouTube. E você também, é claro, pode entrar em contato com a doutora Aline. Muito obrigada, doutora. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César fala sobre um assunto muito interessante. Ele conversa sobre aquelas pessoas altamente sensíveis. Será que esse temperamento é normal ou pode indicar algum transtorno? E ainda hoje eu te ensino a fazer essa cobertura e recheio de bolo para festa. Tudo na versão saudável. Vida e Saúde volta já já.